É você com o Buganza, é no ar, o Cidade Alerta. Estamos chegando nessa sexta-feira e o assunto de momento não poderia ser outro, né? A crise no transporte coletivo na cidade de Londrina. Mais uma vez, ônibus parados na nossa cidade, a exemplo de janeiro desse ano, né? Um intervalo de 3 meses e tudo paralisado de novo, mais uma vez. E a partir de agora, aqui no Cidade Alerta, vocês vão ver uma cobertura completa sobre essa paralisação. Inclusive, né, de um lado estão as empresas, dizendo que tem um rombo no transporte coletivo aqui na cidade desde o ano passado. A Transporte Coletivo Grande Londrina fala num déficit de 28 milhões de reais em 2020. A Londrisul, responsável por outra parcela, por 35% do transporte coletivo aqui na cidade, fala de um rombo de 13 milhões de reais no ano passado. Por outro lado, a CMTU, responsável pelo transporte público aqui da nossa cidade, diz que fez um adiantamento a essas empresas de 6 milhões de reais. Empurra a bronca para as empresas. E aí fica esse empurra para um lado e para o outro do problema. De um lado, o poder público. Do outro, as empresas. E no meio de tudo isso, os motoristas sem salário, que, claro, vão chegar no final de semana sem dinheiro no bolso e têm o direito de protestar. E do outro lado, os londrinenses, a população, que mais uma vez sofrem sem ônibus. Agora a gente vai com as informações ao vivo, porque eu tenho o Pedro Marconi para te atualizar sobre uma audiência que acontece na parte da tarde dessa sexta-feira entre representantes da empresa, representantes do poder público, né? Participação aí do sindicato que representa os motoristas, os trabalhadores e, é claro, a justiça. Tudo isso para tentar se chegar a um consenso. Se o transporte coletivo volta ou não volta na cidade de Londrina. O Pedro já está aqui comigo, Pedro, e eu queria saber, essa reunião já terminou? A gente já tem novidades sobre isso ou ainda nenhuma previsão? Boa noite para você. Boa noite, Buganza. Por enquanto, sem nenhuma previsão. Já são 2 horas de reunião, que na verdade é uma audiência que reúne representantes do Ministério Público do Trabalho, dos representantes também da Viação Garcia, que é dona da Londrisul, e o Sintrol, que é onde nós estamos aqui no sindicato. É uma audiência online, ou seja, cada um no seu lugar, não precisa estar todo mundo junto. E essa reunião não tem prazo para acabar. A TIL, que faz parte também do grupo, entrou com um interdito proibitório hoje, isso antes de voltarem a rodar os ônibus que pertencem à TIL, que é a região metropolitana, que fazem as linhas metropolitanas, entrou então com um interdito proibitório. O que é isso? É quando a empresa entra na justiça pedindo para que os trabalhadores voltem a trabalhar, ou na sua totalidade ou parcialmente. Mesmo com a TIL voltando ao trabalho, a Londrisul, que faz parte do grupo, não, então se manteve essa reunião que já estava marcada já desde de manhã. Então é uma reunião que prossegue em busca de um acordo, de um fim ou não para essa questão da paralisação. E além disso, Buganza, concomitantemente, o Sintrol entrou com um pedido de urgência na prefeitura, pedindo uma reunião, se possível ainda hoje, entre o prefeito Marcelo Bellinati, os representantes dos trabalhadores das duas empresas, a TCGL e também a Londrisul, e o sindicato, em busca de um apoio, pelo menos uma saída, para tentar resolver essa questão da paralisação. Então, ainda sem previsão, ou seja, Pedro, podemos ter um final de semana inteiro na cidade de Londrina, mais uma vez, sem o transporte coletivo, se hoje, pelo jeito, não se chegarem a um consenso. Pode ser que a gente tenha mais um final de semana em Londrina sem transporte coletivo, a exemplo do que foi em janeiro. Infelizmente, o risco é grande de nós não termos ônibus na região aqui urbana de Londrina circulando tanto no fim de semana e segunda-feira a cidade começar a semana também sem os ônibus do transporte coletivo, porque, por enquanto, não temos um desfecho, muito menos positivo. Certo, mais uma vez, obrigado por você, Pedro. Daqui a pouco eu volto, né, para a gente atualizar. Se essa reunião terminar, você pode pedir passagem aqui no Cidade Alerta, a gente vai conversando na medida do possível, né? E nesse momento, estão participando dessa reunião também o procurador do município. É isso mesmo, né? O pessoal da produção me atualizando, o procurador do município e também o presidente da CMTU, Marcelo Cortes, participam dessa reunião para tentar se chegar a um consenso
com relação à volta ou não do transporte coletivo aqui na cidade de Londrina. E a qualquer momento a gente volta com o Pedro atualizando essa informação para você aí de casa. Informação totalmente essencial. Você quer saber se vai ter ônibus ou não na cidade e a gente traz para você que está acompanhando o Cidade Alerta. 18h05, para você que está chegando agora, a gente está atualizando a crise no transporte coletivo aqui na cidade de Londrina. Mais uma vez, essa sexta-feira, como você de casa já viu, já percebeu, amanheceu sem ônibus aqui na cidade de Londrina. E agora a gente vai acompanhar uma reportagem do Vitor Struck, o nosso repórter, sobre esse transtorno que aconteceu durante todo o dia aqui na cidade de Londrina. Todo mundo querendo sair de casa para ir trabalhar, a situação já é difícil, gente que trabalha e depende de diária e precisa ir para o trabalho e que se ligar para o patrão falando que não vai perder o dia, não é? Porque, por exemplo, se você tem carteira assinada, você talvez não perca esse dia. Agora, e a diarista que ganha ali quando vai fazer a faxina? Se ela não vai ter o dinheiro. E o pedreiro que ganha por dia, não é verdade? E para você que é eletricista, que presta serviço, que é marido de aluguel, se você não pega o ônibus e não vai trabalhar, não tem o dinheiro. Mais uma vez, transtorno na nossa cidade e a corda sempre estoura para o lado mais fraco, né? Tanto dos motoristas que estão sem salários e, infelizmente, de você, londrinense. Vamos acompanhar agora. No terminal Acapulco, zona sul de Londrina, nem todo mundo estava sabendo da paralisação anunciada pelos motoristas do transporte coletivo na noite desta quinta-feira. Pega todo mundo de surpresa, isso, meu Deus, que prejuízo é esse, gente? Que país é esse nosso? Todo mundo dependendo aí, eu preciso trabalhar, tá pagando Uber para trabalhar, já ganha um salário de miséria já. Com o terminal vazio, sem ninguém para explicar o que estava acontecendo, esta senhora decidiu pedir uma carona para a própria filha. E para quem mora longe, lá no distrito de Guaravera, a dona Cirlei acorda às 5h30 da manhã todos os dias. Na manhã desta sexta-feira, ela também teve que pedir uma ajudinha. Precisei pedir uma carona, porque senão não tinha como. A empresa não quer entender que você não tem condições de vir trabalhar, né? A mesma saída foi a encontrada por esse grupo de operadores de máquinas que precisava chegar a Cambé. Um baita atraso para começar o dia de trabalho. Não tem ônibus, está parado, né? A gente está esperando o pessoal da firma vir buscar a gente aqui. As portas do terminal central nem mesmo foram abertas no início da manhã. E os usuários ficaram assim, tentando entender o que estava acontecendo. Em uma outra época, o transporte coletivo de Londrina movimentava até 120 mil pessoas em um só dia. Número que começou a cair antes mesmo do início da pandemia da Covid-19. Uma consequência da popularização dos aplicativos de caronas. Vilões para as empresas do transporte coletivo, mas a salvação de muitos trabalhadores na manhã desta sexta-feira. E a consequência é imediata, o aumento considerável dos preços. A gente está indo descendo até onde der para ficar um pouco mais barato, porque o Uber também está caro, né? O Uber está R$30, coisa que num dia normal a gente paga R$6, R$8 até na nossa casa, né? Fica mais caro, porque a passagem não é nem 5, eu vou pagar R$16 para chegar no serviço. Infelizmente, mais uma vez, sobra para quem depende do transporte coletivo aqui na cidade de Londrina, né? Daqui a pouco a gente vai voltar com esse assunto, te atualizando, né, sobre a última reunião que está acontecendo, né, a audiência entre representantes do Sintrol, que é o sindicato que representa os motoristas, né? Também as empresas e o poder público estão reunidos numa audiência pública para tentar se chegar a um consenso se volta ou não o transporte coletivo aqui na cidade de Londrina. Então daqui a pouquinho eu volto com mais informações sobre esse assunto e, é claro, sempre te mantendo atualizado aqui no Cidade Alerta. Para você que está chegando agora no Cidade Alerta, a gente está atualizando para você todos os detalhes sobre a negociação do transporte coletivo aqui na cidade de Londrina, que segue paralisado. Mais uma vez, eu vou ao vivo com o Pedro Marconi, que tem atualizações para a gente sobre isso aqui na cidade de Londrina. Pedro, notícia de momento para quem está em casa. Uma decisão que acabou de sair, Bulgans, relacionada a um interdito proibitório impetrado, pela Transportes Coletivos Grande Londrina, no Tribunal Regional do Trabalho, pedindo que a greve seja encerrada ou pelo menos fosse garantido 100% do trabalho das frotas rodando
dos ônibus nos horários de pico e 85% nos demais horários. Então foi feito esse pedido, mas acabou negado pela Justiça. O juiz Reginaldo Melhado, ele indeferiu, ou seja, um ganho para o Sintrol. A TCGL queria que eles voltassem ao trabalho e o juiz falou que não, que eles podem continuar a greve. Até destaco uma palavra que ele usou aqui, uma frase bem forte, que ele fala assim, que não há abusividade ou ilegalidade da greve nesse quadro de mora salarial. Ou seja, para o juiz, os trabalhadores não estão errados em fazer greve, já que não receberam salário. Tá certo, obrigado mais uma vez, Pedro. Atualização de momento, Pedro trouxe pra gente e tá na minha mão o documento, a produção já trouxe aqui, acabei de receber, né, esse documento. Inclusive, eu quero ler uma parte aqui desse documento onde o juiz é muito claro, ó, e ele coloca aqui, indeferindo então, né, essa liminar e autorizando os trabalhadores a continuarem essa greve. E tem um trecho aqui muito importante, ó. Ele coloca assim, ó: antes de exigir aos trabalhadores e ao réu a prestação de serviço, cabe à autora pagar-lhes os salários. Eu vou repetir. Antes de exigir aos trabalhadores, aos motoristas, né, e ao réu a prestação de serviços, cabe à autora, a empresa no caso, a pagar-lhes os salários. É a decisão do Reginaldo Melhado, né, o juiz titular da Vara do Trabalho. E aqui, como apresentador, como defensor de você, londrinense, eu quero aqui aplaudir a decisão do juiz, que mantém, então, o direito dos trabalhadores de fazerem essa greve. Trabalhadores que, no meio de uma pandemia, chegam no final de semana sem salário. Você aí de casa, que está junto comigo no Cidade Alerta, já sabe a dificuldade que a gente tem para passar por esse período, com preços lá em cima, com gastos que a gente tem do dia a dia. E imagina para um pai de família, um motorista que todos os dias sai de casa para dirigir um ônibus lotado de pessoas, colocando em risco a vida deles durante essa pandemia, e aí volta para casa e tem que falar para a esposa e para os filhos que não tem salário para o final de semana. E aí a empresa ainda quer forçar o trabalhador a voltar ao trabalho? A empresa ainda quer entrar com uma liminar para que esse motorista tenha que dirigir o ônibus, tenha que continuar o trabalho dele sem receber? Gente, vamos ser bem sinceros aqui. A empresa ou as empresas aqui do transporte coletivo aqui na cidade de Londrina falam em dificuldade financeira. Não é verdade? Justificam isso, falam que estão em dificuldade financeira. Agora, se a empresa está em dificuldade financeira, imagina o trabalhador. Se está difícil para a empresa pagar o valor do óleo diesel, como ela diz, imagina para o trabalhador pagar o álcool e pagar a gasolina para sair de casa. Ou o álcool e a gasolina não teve aumento também. E aí fica nesse empurra-empurra. A empresa fala dos valores do prejuízo, a prefeitura, a CMTU, fala que repassou o dinheiro para tentar lavar as mãos, só que ninguém da CMTU apareceu até agora para dar a cara a tapa, para dar entrevista. É fácil mandar uma nota justificando, mas por que não vem a público, não dá entrevista, falando da medida que está tomando para tentar voltar ao transporte coletivo aqui na nossa cidade? E digo mais, se a empresa está dizendo que está passando por um período difícil, quanto tempo a empresa não ficou ganhando dinheiro em cima do trabalhador que agora depende do transporte, colocando a tarifa lá em cima e rodando com o ônibus lotado quando era a época das vacas gordas? Era fácil, né? Quando o transporte coletivo dava dinheiro e a gente exigia que transporte de qualidade, não. O trabalhador tinha que andar apertado, empenhocado, parecendo sardinha enlatada dentro de ônibus e pagando um valor absurdo de tarifa. E agora que está ruim, agora que não compensa mais fazer transporte coletivo na cidade de Londrina, se é isso que as empresas estão dizendo, a conta mais uma vez vai sobrar para o trabalhador? Eu vou repetir, mais uma vez aqui, eu vou estar do lado do motorista de ônibus, do trabalhador, e mais uma vez do lado de você aí de casa que acompanha o Cidade Alerta e depende do transporte coletivo. Daqui a pouco eu volto nesse assunto. E a gente vai direto ao vivo com o Pedro Marconi, mais uma vez, com novidades sobre a crise do transporte coletivo aqui em Londrina, sobre a greve dos ônibus, porque o Pedro tem novidade para mim, né, Pedro? Acabou agora a reunião entre os representantes do poder público, das empresas, isso mesmo nesse momento?
Exatamente, Buganza. Aquela audiência pública que acontecia acabou agora, praticamente. Nós estamos com o José Faleiros, ele que é presidente do Sintrol, que vai dar detalhes em relação a essa decisão, né? Que se saiu alguma coisa. Uma coletiva de imprensa, além de nós, vai atender também outros companheiros de outras emissoras. Boa noite a todos. É uma decisão que é da TCGL, né? Que é do Reginaldo Melhado. Ela dá a condição de continuar o piquete de greve, continuar a paralisação dos trabalhadores e sem circulação de ônibus. Tá? A da Londrisul, que é do Ronaldo Pesolonga, ela também não dá circulação de ônibus, mas ela dá a necessidade de, se tiver piquete, de ficar 100 metros, certo? Do portão da empresa. Significa isso que não pode proibir a entrada e saída de ônibus ou a entrada e saída de trabalhador. Quem quiser ir trabalhar, vai trabalhar. Quem não quiser ir trabalhar, não vai trabalhar. Se tiver esse descumprimento, no caso da Londrisul, ela tem 10 mil reais de multa. Então, isso foi na ata de acordo agora, certo? De audiência que aconteceu agora com o Ronaldo Pesolonga. No caso da TCGL, não foi ata de audiência, foi simplesmente um despacho do juiz. Presidente, não tivemos nenhum avanço em relação a uma previsão para pagar o salário dos trabalhadores. Justamente, isso também foi discutido, né? Estavam na audiência o Poder Público, através do procurador do município, estava também presidente e o diretor da CMTU, estavam as empresas, certo? E o sindicato, e isso foi tratado, sabe? E as empresas foram categóricas, que não têm condições de fazer os pagamentos, tem que ter, certo, o repasse de recursos por conta do desequilíbrio econômico das empresas, do município para as empresas. O que o senhor sente dos trabalhadores? Eles pretendem voltar ou não? Principalmente da Londrisul aí, que a portaria estaria liberada. Não, o sentimento dos trabalhadores é claro, né? Os trabalhadores já queriam parar ontem, né? Então, a pedido do sindicato, porque tinha ontem, às 14 horas, uma audiência no Ministério Público do Trabalho, os trabalhadores foram sensíveis e não paralisaram os trabalhos ontem, certo? Como não houve sensibilidade das empresas e também do poder público em fazer o pagamento do salário dos trabalhadores, eles paralisaram hoje. E a decisão dos trabalhadores, essa paralisação, ela é espontânea da categoria, certo? Ela não foi promovida pelo sindicato. Então, a categoria foi bem categórica mesmo. Disseram o seguinte: sem pagamento de salário, sem salário na conta, não voltam a trabalhar. A greve continua? A greve continua. Só para esclarecer bem para a população, infelizmente, não é isso que a categoria quer, porque nós conversamos com eles, né, o dia todo. A categoria não quer deixar a população sem transporte, mas trabalhar sem salários, eles disseram que não vão. Então, sábado e domingo, né, nós vamos para a porta da garagem agora, vamos ter uma assembleia com os trabalhadores, vamos conversar com eles e vamos liberar eles sábado e domingo para nem fazer piquete na frente das empresas. Eles estão liberados para passar o sábado e domingo com as suas famílias e na segunda-feira retorna às 8 horas da manhã para a gente voltar à atividade de protesto deles, certo? Em busca do pagamento dos salários, que é mais que justo. Eu queria que o senhor comentasse principalmente a decisão... Então, aí, Buganza, está claro então a resposta aqui do presidente José Faleiros, do Sintrol, de que a greve continua pelo menos até às 8 horas da manhã de segunda-feira, quando eles retornam para a frente das empresas para continuar essa paralisação, esse protesto, chamando a atenção do poder público e também das concessionárias. Então, fim de semana não teremos ônibus circulando aqui em Londrina e na segunda-feira a cidade também vai começar sem veículos do transporte coletivo. Tá certo, obrigado mais uma vez a você, Pedro. A qualquer momento eu volto com mais informações ao vivo aqui no Cidade Alerta. Para você que estava acompanhando, então, continuamos com o transporte coletivo paralisado aqui na cidade de Londrina, continuamos sem ônibus aqui na cidade durante o final de semana. E o que mais me preocupa, na verdade, e quem tem agendamento, por exemplo, de vacinação para o final de semana, vai acontecer vacinação no sábado e no domingo, e quem depende do ônibus, como é que vai fazer? E a pessoa que mora na zona leste da cidade, por exemplo, e tem que ir lá para a zona norte, no centro de convivência do idoso, como é que vai fazer para se vacinar? E o poder público, que não aparece para dar resposta?
E o presidente da CMTU, que não vem falar com a gente? E o prefeito Marcelo Bellinati, que tanto falou em lives e agora, num momento essencial como esse, não aparece para se justificar. É uma cidade com quase 600 mil habitantes e parece que não tem prefeito. É 18h59, para você que está chegando agora no Cidade Alerta, para você que está junto com a gente, continua em Londrina a greve do transporte coletivo. Você que já estava acompanhando viu que a gente atualizou, teve uma audiência pública na parte da tarde entre representantes dos trabalhadores, das empresas, né, entre o poder público e não se chegou a um consenso sobre a volta dos ônibus aqui na nossa cidade. Ao vivo, mais uma vez, eu tenho o Pedro Marconi com mais informações, ele que está direto ali, ó, da garagem da Transportes Coletivo Grande Londrina, está ali em frente. A gente vê nesse momento ali o representante do sindicato conversando com os funcionários que estavam ali, né, esperando uma resposta. E agora, mais uma vez, o Pedro pede passagem e vem com mais informações para a gente. O Pedro. Exatamente, Buganza, a gente está aqui em frente à garagem da TCGL, na Vila Recreio, área central de Londrina. O presidente do sindicato, José Faleiros, que nós conversamos com ele agora há pouco, assim como outros diretores do sindicato, estão repassando para os trabalhadores que permaneceram aqui na frente durante todo o dia nessa paralisação, o desfecho desta sexta-feira, já que tiveram uma audiência aí, a princípio com a Londrisul, mas com a participação da TCGL, e não houve nenhum tipo de acordo, ou seja, a paralisação ela prossegue durante todo o fim de semana e pelo menos até amanhã de segunda-feira. Ou seja, as pessoas que dependem do transporte coletivo, dos ônibus, não terão esse serviço tão essencial à disposição, já que os funcionários estão sem salário e o presidente já deixou bem claro que a vontade da categoria é que enquanto não tiver o salário, eles não vão voltar ao serviço. A gente vê aqui eles reunidos nessa reunião, nessa mini assembleia para debater os próximos passos e informar então o desfecho dessa sexta-feira. A princípio eles não deverão ficar na frente das empresas, nem aqui na TCGL, nem na Londrisul durante o fim de semana, na porta, né, das concessionárias, das sedes. Eles deverão voltar na segunda-feira, então esse deve ser o último ato desta sexta-feira e dos próximos dias, com todos retornando então, não ao trabalho, mas para a frente das empresas na segunda-feira de manhã para dar prosseguimento a essa paralisação. Nesse momento é o advogado do sindicato que está passando para eles tudo que foi falado nessa reunião, nessa audiência, até para que eles possam repassar para outros companheiros de serviço. Buganza. Tá certo, Pedro. Pode continuar com a imagem. Para você que está chegando agora no Cidade Alerta 7:02, para você que ligou agora a sua televisão, está acompanhando o Cidade Alerta, Buganza, acabei de chegar do trabalho, quero saber o que está acontecendo, porque eu tive que vir de carona. Buganza, mais uma vez, tive que gastar com o aplicativo para chegar em casa. Como é que a gente começa a semana que vem? Como é que fica o final de semana? Eu consigo sair de casa, eu que sou idoso, vou conseguir sair de casa para me vacinar de ônibus, de transporte coletivo? A informação de momento para você que está acompanhando Cidade está mantida a greve do transporte coletivo na cidade de Londrina. Não tem ônibus rodando. Tanto a Londrisul quanto a Transportes Coletivo Grande Londrina não chegaram a um consenso em uma audiência que aconteceu hoje na parte da tarde com representantes do poder público, com o representante do sindicato que você vê nas imagens, que representa os motoristas, com representantes das empresas. Eles sentaram para conversar, não houve um consenso. As empresas pediram na justiça para que os trabalhadores voltassem ao trabalho, mas isso foi indeferido. O juiz disse que enquanto os funcionários não receberem os salários, as empresas não podem cobrar que eles voltem ao trabalho. E a imagem que você está vendo é porque o presidente do sindicato ele sai dessa reunião e agora ele vai informar os motoristas sobre o que ele ouviu nessa reunião e que essa greve vai continuar. Pode voltar para mim? Então, mais uma vez eu repito, final de semana sem ônibus na cidade de Londrina.